Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje vamos falar sobre a estratégia que os brasileiros estão utilizando há um tempinho. Na verdade, começou a ficar famoso agora, mas essa estratégia já está sendo utilizada e já é bastante difundida há muitos anos fora do Brasil. Até mesmo no Brasil, só que por alguns poucos players. E basicamente hoje a gente vai falar sobre a sessão estratégica, que é uma forma muito boa de você monetizar na internet. Mesmo que você não tenha poucos seguidores, muito investimento e queira fazer caixa rápida. Confesso eu que eu tenho utilizado muito dessas estratégias para vender high ticket de clientes meus e tem dado muito certo. E hoje eu vou explicar o passo a passo. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai me agradecer muito. O mínimo que você pode fazer é dar um like, se inscrever no canal e comentar aqui abaixo qualquer dúvida que você tenha em relação à estratégia em si, que eu vou responder. Uma coisa eu te prometo, esse vídeo vai ser tão explicativo, tão passo a passo, que eu tenho certeza que mentorias que te cobram caro para te ensinar essa estratégia não conseguem ser tão eficientes, práticas e rápidas ao te explicar essa estratégia. Quando a gente está no marketing digital, a gente sabe muito bem que existem várias maneiras de monetizar, vários mercados, vários nichos, mas quando a gente fala especificamente de venda de produtos digital, principalmente mentorias ou mastermind, a gente sabe muito bem que é para vender um produto mais caro, uma experiência. E quantas vezes você se perguntou como vender um produto mais caro? Como eu posso ganhar dinheiro vendendo uma mentoria de 3, 4, 5, 10, 15, 20 mil reais? Às vezes, ao pensar isso, a gente trava. Basicamente, essa estratégia serve para isso. É um funil, um passo a passo, bem simples e qualquer pessoa pode implementar. Diferente de um lançamento, que na minha opinião, às vezes dá muito trabalho de você fazer sozinho. Já essa estratégia você pode implementar sozinho e ter muito resultado a curto prazo, diferente de um lançamento também. Que muitas das vezes você precisa produzir conteúdo, você precisa pelo menos ter uma audiência qualificada e comprador. Te engana quem fala que para lançar um curso na internet você não precisa produzir conteúdo ou pelo menos ter audiência compradora. Se fosse tão fácil assim captar leads para um evento online e no final fazer uma venda, todo mundo estaria fazendo isso. Se fosse tão simples e fácil assim captar leads para um evento, pessoas que nunca te viram, nunca te ouviram, nesse evento você fazer um pitch para um produto online de 1.000, 2.000 reais e todo mundo comprasse, todo mundo estaria fazendo isso. Já falei e repito aqui no canal que, na minha opinião, o sucesso de um lançamento em sua grande maioria se deve ao fato de o expert ter audiência qualificada. E é óbvio que não é só isso, mas na minha opinião é um dos principais motivos. Hoje você compra cursos de quem você conhece. Hoje, se você participa de um evento online, um lançamento, a semana XXX, você compra no final produtos se você confia naquela pessoa. Se você pelo menos já viu anteriormente, se você teve alguma indicação. Agora, e aquela pessoa que não é conhecida, que não é famosa? Ela tem o trabalho de se fazer famosa, de produzir conteúdo, de aparecer, tá constantemente aparecendo e sendo vista. Por isso que eu não entendo as pessoas que falam nessa internet e vendem cursos, às vezes, te ensinando a vender produtos online sem aparecer, mas elas aparecem. Não tem sentido nenhum. O segredo de um lançamento está no público qualificado. E o público qualificado se qualifica através do que conhecem, veem e aprendem quando te escuta. Simples assim. Mas o bom dessa estratégia que eu vou explicar nesse vídeo hoje é que você pode sim vender para todos os públicos. E vamos para a tela agora para te explicar o passo a passo dessa estratégia. Bom, primeiramente, eu quero explicar aqui para você o porquê utilizar essa estratégia. E para ser sincero, existem vários motivos de porquê que você poderia utilizar essa estratégia dentro do seu nicho, dentro do seu mercado, ou até mesmo com algum expert. E alguns dos motivos estão aqui. É muito mais fácil utilizar essa estratégia. Você vai ver que diferente de um lançamento onde você precisa de uma estrutura, investimento em várias ferramentas. E hoje aqui nesse vídeo eu vou explicar duas formas de você implementar a estratégia. Tanto a forma mais gratuita, a forma menos custosa, mais tranquila de todo mundo fazer, quanto a forma mais profissional. Obviamente isso vai exigir um pouco de investimento, porém, na minha opinião, faz muito mais sentido. Então, se você está começando, não sabe muito, né, não tem muita grana para investir, simplesmente aplique a forma mais barata. Tem mais qualidade, mais segurança. Sim, você tem mais segurança utilizar essa estratégia aqui. Diferente de quando você vai fazer um lançamento, você precisa investir uma verba, certo? E muitas das vezes, principalmente quando você está fazendo o primeiro lançamento, existe um risco muito grande, porque você vai investir uma grana sem a certeza de que vai voltar. A não ser que você, mais uma vez eu toco nesse ponto, tem audiência qualificada. Você tem uma previsibilidade de caixa muito mais assertiva. Já quem está começando, nem tanto. Então, de certa forma, você tem uma previsibilidade muito mais segura
você tem mais cuidado, mais possibilidades e provavelmente mais dinheiro a curto prazo no seu bolso. Produto. Que tipo de produto você pode vender nesse tipo de estratégia? Bom, você tem que resolver um problema grande, tá? Até porque geralmente para esse tipo de estratégia aqui você vende um produto mais caro. Você tem que pensar em como agregar valor para sua audiência, resolvendo um problema que é um problema tangível e grande, tá? Para e pensa, quem vai pagar 5 mil para cima? Quem vai pagar 10 mil reais? É alguém que tem um certo tipo de problema. Você precisa ter um downsell definido. Isso aqui já é estratégia um pouco mais avançada. Não necessariamente você que é iniciante, você que tem um expert pequeno, menor, você não precisa ter um downsell criado, mas eu sugiro, tá? E o downsell, algumas informações relevantes que eu tenho para te passar é entre 20% a 50% do valor principal, 50% da metade da entrega, pelo menos, em relação ao valor do produto principal, tá? Em relação ao produto principal, na verdade, e 25% do programa gravado, tá? Você pode também entregar esse downsell, às vezes um curso gravado, algo nesse sentido, tá? Você pode vender para todos os tipos de público, frio, quente e morno, isso é muito bom, e é basicamente isso. Agora, vamos falar então aqui sobre os dois tipos, né, que eu falei que ia comentar com você, tanto a possibilidade mais cara, quanto a possibilidade mais barata, mais em conta. O funil simples, como funciona? Primeiro momento ali, captação, não tem como a gente, né, fugir disso. Então você vai utilizar basicamente tráfego pago, né, o Ads e tráfego orgânico também, tá, do expert em si. Depois que a pessoa ela cai no tráfego pago, ela vai para um formulário, que pode ser o Google Forms ou o JotForms, que é um dos formulários que eu encontrei que é mais barato e mais te entrega as possibilidades. Confesso eu que eu particularmente nunca utilizei, mas eu vejo alguns colegas, alguns amigos que trabalham com marketing também utilizam e eu vejo boas recomendações, tá? Depois disso, depois que a pessoa preencher o formulário, você vai basicamente entrar em contato com o WhatsApp e agendar a sessão estratégica. Para você que está um pouco perdido e não entendeu ainda como funciona a sessão estratégica, ela se resume a isso daqui que eu vou te explicar agora. Você tem um produto, uma mentoria, geralmente, em grupo, individual, que seja, que resolve uma dor muito grande de um público específico. E essa mentoria você geralmente cobra 5 mil, 10 mil reais para cima. Você capta lead chamando para uma sessão estratégica, muitas das vezes. Essa é a palavra, esse é o termo utilizado pela galera. Onde a promessa é que nessa sessão estratégica você vai resolver uma dor do seu público. Depois que a pessoa clica no anúncio, vai para a página, na página tem esse formulário que eu acabei de dizer para você aqui, e ela preenche as informações relevantes para você entender se é um lead qualificado ou não. Lembre-se, o formulário ele serve para isso, para saber se é um lead qualificado ou não. Perguntas como: quanto você faturou no último ano? Qual é o seu faturamento médio mensal em 2023? Qual a sua projeção? Como está a sua empresa? Perguntas como essas são basicamente feitas dentro de um formulário para que a gente entenda que tipo de público a gente está lidando e quem de fato pode pagar o valor que a gente está cobrando. Ora, bolas, se a gente tem um lead que respondeu que no último ano ele faturou 5 mil reais e a nossa mentoria é 10 mil, esse provavelmente não tem a condição financeira para pagar o valor do nosso produto. Isso significa que a gente nem vai perder tempo com essa pessoa para levar para a sessão estratégica. Afinal, essa sessão estratégica dura em média 30 minutos, às vezes 40, uma hora. Não faz sentido a gente utilizar esse tempo para fazer uma reunião com um lead que não pode pagar o produto no final. Bom, o lead preencheu o formulário, a gente qualifica o lead, vê se é qualificado ou não. Os que não são qualificados, para quem está no momento básico, desreleva, não vai fazer nada com ele, mas lembre-se que do downsell, por isso que eu falo que é importante você ter um downsell. E os leads qualificados, a gente vai mandar para a sessão estratégica. E a gente basicamente vai fazer com que esse lead vá para a reunião, a gente vai mandar uma mensagem para ele, vá para a reunião, na reunião segue um script e vende no final o produto. E pasmem, esse tipo de estratégia tem sido muito utilizado hoje em dia no Brasil especificamente e tem feito muitos experts ganharem muito dinheiro, por mais que seja um produto mais caro, que geralmente a taxa de conversão é muito mais. Então, basicamente, para quem está nesse funil mais simples, é isso daqui. Preencheu o formulário, você viu se é lead qualificado ou não, entra no WhatsApp, contato no WhatsApp, né? Você pediu as informações de WhatsApp para a pessoa, você vai entrar no WhatsApp ali e agendar a sessão estratégica e no final você vai vender. Isso daqui é o simples, básico, é o escopo sim, básico dessa estratégia aqui. Agora, para quem está num momento mais avançado
tem caixa, quer utilizar as ferramentas, quer fazer uma coisa mais robusta, segue e veja o que eu estou fazendo aqui e pode te ajudar bastante. Você vai perceber que esse funil aqui é bem mais complexo. Exige investimento, exige ferramentas, exige vinculações, ferramentas uma com a outra, porém traz muito resultado, tá? Então, mesma coisa no início, né? Captação, então ads, né? O orgânico e tudo mais, não tem como a gente fugir disso. Tá? Porém, na captação a gente também faz outro tipo de captação. Não é só depender do tráfego pago, né? Uma campanha chamando para sessão estratégica, com a promessa de que a gente vai resolver algum problema ali específico. Ou o orgânico, né? Link nos stories e divulgação orgânica ali no Instagram, por exemplo. Mas também a gente utiliza muito workshop. E você já deve ter visto muito isso. E às vezes esse workshop ele pode ser pago ou gratuito. Então a gente tem um workshop dia tal, uma aula no Zoom fechada, com a promessa também de resolver algum problema ali. E no final a gente chama ou para a sessão estratégica, tá? Para quem tiver interesse. E essa pessoa que vai para a sessão estratégica é muito qualificada, então no final ela preenche o formulário. Ou no final a gente já faz o pitch pro produto que a gente quer fazer. Mas aí é outra coisa que é feita. Mas no que se diz respeito à sessão estratégica, geralmente no workshop a gente faz essa chamada no final para a sessão estratégica. Na sessão estratégica é vendido o produto, tá? Então é outro ponto de contato de tráfego ali para o lead entrar. Em relação ao formulário, né? Tráfego levando para a página, no botão da página leva para o formulário. E a gente utiliza muito o Typeform, que hoje, na minha opinião, talvez seja um dos melhores Typeforms, apesar de que eu não gosto muito, vou ser bem sincero com você. Ele é o mais caro, mas tem muito a desejar, mas de todos que eu testei é o que mais entrega até hoje. Por mais que seja o melhor, ele não é o melhor. Poderia ter outro melhor, mas ainda não conheço. O Typeform, ele basicamente é mais usado no mercado, não só por mim, mas outros players também usam. E ele dá mais opções, como por exemplo, você pode, através do Typeform, fazer funis específicos para cada momento do lead. Vamos supor que você tenha lá no formulário cerca de 15 perguntas qualificatórias, e para você entender também quem é o lead que está entrando ali. E em algum momento você faz uma pergunta muito específica, que define muito se o lead ele vai para algum lugar ou não. Como por exemplo, qual foi o seu faturamento médio mensal em 2023? Se para você essa pergunta é muito importante, você pode levar o lead, depois que ele responder essa pergunta dentro do Typeform, para o final do Typeform, para o final das respostas, ou até mesmo levar ele para o WhatsApp direto, ou até mesmo levar ele para o Calendly, tá? Onde você vai fazer onde ele vai marcar a reunião ali diretamente, de forma muito direta, sem alguém para centralizar, ou um intermediário, um closer, um suporte, por exemplo. Então a gente tem essas opções dentro do Typeform. Eu sei que também dá para te fazer isso no JotForm, que é a ferramenta lá que eu dei o exemplo aí no funil mais simples. Só que como eu nunca utilizei, eu acho uma ferramenta mais simples, né? Então não tem muito o que falar, mas eu sei que lá também dá para fazer isso, tá? Então lá dentro do Typeform a gente tem mais opções, tem muito mais coisas pra gente fazer, mais possibilidades, tá? Dentro do funil, etc. E eu gosto muito por conta disso. Caso você tenha interesse em adquirir o Typeform, aqui tem um link que eu divulgo, tá? Para os meus mentorados, para algumas pessoas que me acompanham. E dentro desse link aqui você tem um desconto se fizer o cadastro por ele. Fica aí a minha recomendação. Bom, tem o JotForm, né? Que eu já também dei o exemplo ali no funil mais simples. Depois que a pessoa ela preencher o formulário, a gente vai levar essa pessoa para o e-mail marketing. Depois que preencher o formulário lá e tal, e-mail, dados, nome, etc., ela vai para uma lista de automação dentro do e-mail marketing. A gente utiliza muito ActiveCampaign. E dentro dessa lista, essa pessoa ela recebe e-mails de qualificação, e-mails de quebra de objeção e até mesmo também depoimentos, para que essa pessoa, seja um lead qualificado ou não, ela esteja mais preparada para comprar o nosso produto, mesmo que ela passe pela sessão estratégica de fato ou não. Então ela vai ter e-mail de quebra de objeção e e-mail de aquecimento, tá? A gente também faz uma brincadeirazinha de que o lead que é qualificado entra para uma lista específica e o lead que não é qualificado entra para outra lista específica, tá? E aquele que é qualificado, a gente basicamente vai entrar em contato, vai agendar a sessão estratégica, ele recebe e-mail de quebra de objeção, de aquecimento, de depoimento, prova social, para que ele cada vez mais chegue. E isso, obviamente, faz com que a gente tenha mais resultado, uma taxa de conversão maior, tá? Então a gente utiliza muito o ActiveCampaign, como eu mencionei, e eu tenho também um link, tá? Que é a minha empresa, que eu divulgo para mentorados, e amigos,
E se você quiser, você pode entrar e fazer a conta por aqui. E tem outra coisa também que eu vou mostrar daqui a pouco que a gente faz, que a gente utiliza muito dentro do e-mail marketing, que é o CRM, que eu vou explicar para você já como funciona. E como eu falei, também utiliza muito depoimento, tá? Para quem tá entrando ali nesse funil. Bom, e como também as pessoas que geralmente estão nesse momento aqui, nessa estratégia, nesse funil, estão mais avançadas, a gente também tem uma segmentação por lead com base no produto. Então, se dentro do formulário a gente vê que o lead não é qualificado, a gente automaticamente leva pro downsell, tá? A gente tem uma mensagenzinha lá no final do formulário aqui, ó, infelizmente você não está preparado para uma ação estratégica, mas se você quiser, fale com a nossa equipe. Aí a pessoa clica, fala com a nossa equipe, a nossa equipe já automaticamente oferece um downsell, um produto mais barato para aquela pessoa, porque a gente entende que aquela pessoa não tem condições tanto psicológicas como financeiras para comprar o produto principal hoje, que é mais caro, tá? Então é qualificado? Vai para o closer. Não é qualificado? A gente faz downsell, ou aí, muitas das vezes também a gente leva essa pessoa para o workshop em grupo, que a gente geralmente faz ali uma vez por mês, 2 vezes por mês no máximo, tá? Então você vê que um funil bem completo e muito bem amarrado, tá? Bom, além disso, tem a questão de um aquecimento, né, para a sessão estratégica, onde depois que a pessoa preenche o formulário, tem uma página de obrigado com depoimentos. A gente coloca muita prova social nessa página. E tem uma aula de qualificação de aquecimento. Então a gente manda, por exemplo, uma aula onde nessa aula aí dura 10, 15 minutos. Para o lead que a gente marcou a sessão estratégica já, o suporte já entrou em contato no WhatsApp, já agendou a ligação. E ele falava assim, ó, fulano, assiste essa aula aqui, vai te preparar mais para a reunião com o expert, com fulano, etc. E você vai poder ter mais proveito. Nessa aula, a gente vai quebrar a objeção, a gente vai mostrar a prova social e também a gente vai falar um pouco da mentoria, que é o produto que a gente vai ofertar no final, tá? Então você vê que, mais uma vez, a gente sempre se preocupa muito para que o lead chegue no final, né, na reunião, na sessão estratégica, muito bem qualificado, para que a gente consiga ter uma taxa de conversão muito maior. Depois de tudo isso, tem e-mail, WhatsApp, então tem agendamento para ligação, né? Isso aqui é outra etapa que a gente começou a implementar aqui, mas não necessariamente você precisa fazer isso, tá? Hoje a gente tem uma ligação feita, ligação seja no WhatsApp ou ligação normal, do suporte quando o lead entra no WhatsApp. Então, ó, fulano, eu posso te ligar rapidinho? Essa ligação é para conhecer o lead, tá? E depois dessa ligação é que a gente marca a sessão estratégica. Muitas pessoas hoje, a gente chama isso de série, né? Muitas pessoas hoje, ao invés de fazer isso, já marcam direto no WhatsApp a sessão estratégica. A gente entendeu que fazendo isso, a gente tinha uma taxa de comprometimento pelo lead muito maior, sabe? Porque nesse processo aqui, e uma coisa que você vai entender quando você estiver implementando essa estratégia, é que nesse processo aqui, muitas pessoas elas se perdem no meio do caminho. E você, infelizmente, acaba perdendo alguns leads no meio do processo. Tá? Para o cara preencher o formulário, é qualificado, você entrou em contato, tá quase agendando a reunião, ou agendou a reunião, e por algum motivo o cara deixa de responder, ou ele não aparece, isso acontece. Então, quanto mais coisas a gente conseguir fazer para que o cara se comprometa a aparecer na sua estratégia, que é o que a gente precisa para fazer ele converter, mais fácil a gente vai vender o produto no final, tá? Bom, isso daqui basicamente é o escopo todo, né, do funil em si, tá? Sobre, galera, os links de Typeform e ActiveCampaign, que eu falei que eu vou disponibilizar para vocês, vão estar aqui abaixo na descrição do vídeo, beleza? E aqui eu desenhei também, eu meio que fiz aqui de forma muito básica, né, esse processo aqui para vocês entenderem. Então vocês podem ver aqui que uma página, tá, um exemplo, tá, de um amigo, onde a pessoa depois que clicou no anúncio vem para essa página. Então a promessa é que em 30 minutos eu vou te ensinar, eu vou ensinar a metodologia que fez meu consultório sair de 5 dígitos mensais para múltiplos 6 dígitos de lucro, mesmo que você não seja o cirurgião mais famoso ou que cobra mais caro. Então aqui é um exemplo de um cirurgião que vende mentoria high ticket. A pessoa clica aqui no link, tá, nesse link aqui, e ela vai automaticamente pro formulário, tá? Esse aqui é um exemplo que eu tô dando. Nesse formulário tem as perguntas lá, cerca de 15 a 20 perguntas no máximo. Não podem ser muitas perguntas, senão a gente vai ter uma taxa de conversão ali muito mais baixa. As pessoas cansam de responder. Então,
lembre-se de perguntar as perguntas importantes, tanto para conhecer o lead como para entender se é qualificado ou não. Se não é um lead qualificado, ele vem para cá, que é outro exemplo também que eu peguei, tá? Opa, obrigado pela sua aplicação. De acordo com as suas respostas, no momento entendemos que a call estratégica ainda não se aplica ao seu negócio, mas você pode entrar em contato com o meu time e eles te mostrarão a melhor solução para o seu negócio. Aí o cara clica aqui no botão e vai para o WhatsApp. Então, aqui, para chegar aqui nessa página, esse lead ele preencheu as perguntas e a gente entendeu, né, a ferramenta, a gente configurou para que a ferramenta entendesse que esse lead cairia nessa página, que é um lead não qualificado. Porém, se o lead é qualificado, a gente pode ou ter a página de obrigado, que eu falei inicialmente ali no funil, que vai ser uma página de obrigado com muita prova social, pode ter uma aula também de quebra de objeção para o cara já assistir na hora, tá? Ou a gente pode até mesmo, algumas pessoas utilizam já o calendar para ele agendar a sessão, tá? A gente vincula isso aqui com o calendário do expert, com o calendário do time, e o cara clica aqui no dia 21, de 10 horas da manhã, por exemplo, e marca a sessão estratégica ali, já deixa definido. Isso se for um cara muito qualificado. Isso aqui é um exemplo, tá? Do que a gente pode fazer. Depois disso, tá? Eu falei para vocês que ia mostrar um pouco do CRM, né? Como funciona dentro do ActiveCampaign. O lead, seja ele qualificado ou não, ele cai dentro dessa ferramenta aqui, que é uma ferramenta de CRM. Então você pode ver aqui que no canto, né, esquerdo aqui, tem aqui a coluna entrar em contato. Esse lead entrou aqui. Aqui tem cerca de 6 negócios de teste que eu utilizei, né, para fazer esse vídeo. E a gente vai arrastando esse lead e vai conversando com ele. E à medida que a gente vai concluindo as etapas, a gente vai tendo um controle e uma organização muito melhor. Você que está ali no começo e fazendo esse tipo de estratégia com um funil mais básico, que é só entrar em contato com o cara no WhatsApp, você pode se perder muito. Imagina que você tem 100 leads, 150, 200 leads entrando no WhatsApp. Você não vai saber com quem você tem que fazer follow-up, você não vai saber qual reunião você marcou em tal dia, em tal horário. Você tem que ser muito organizado. E modéstia à parte, vai ser muito mais complicado. Por isso que a gente utiliza também ferramenta dentro do ActiveCampaign, que se chama CRM, onde a gente tem esse controle muito mais definido sobre tudo, sobre todos os leads. Tá? Então, isso aqui é um exemplo do que a gente pode fazer hoje dentro do ActiveCampaign. Tá? Bom, considerações finais sobre essa estratégia. Você entendeu como fazer, tá? Tem algumas coisas que eu não falei aqui, mas elas são meio que intuitivas. Se você for esperto, testar e implementar tudo que eu te ensinei, você vai aprender isso no meio do caminho. É óbvio que aprender com quem já está fazendo é muito mais rápido, encurta o teu sucesso, porém mais caro. Eu não falei, por exemplo, aqui o script, que tipo de anúncio, copy, qual narrativa você vai usar dentro dessa estratégia, quais mensagens que você envia no WhatsApp, no e-mail, por exemplo. Tudo isso, obviamente, é importante e certamente vai fazer com que você tenha mais resultados, se você souber como fazer. Para isso, se você tiver interesse, né, em relação a todos os scripts, desde o momento da captação até o momento da reunião, até o momento de venda, né, anúncio, e-mail, todo o script que a gente segue o passo a passo para fazer a sessão estratégica que converte melhor, que converte mais. Se você tem interesse em ter acesso a isso, me segue no Instagram, porque em algum momento eu vou postar isso lá no Instagram e vou colocar nos meus destaques. Muito conteúdo que pode, por sinal, te ajudar a escalar os teus negócios digitais e crescer mais rápido. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve agora, porque eu estou produzindo muito conteúdo bom por aqui e a tendência é que só melhore. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!